Nosso Deus, Ele é perfeito e é o nosso exemplo de paternidade, amor e cuidado. Ele é o nosso Pai Celestial. Esse é o estudo de número 1149 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que a paternidade é uma bênção e o nosso Deus, Ele auxilia os pais a caminhar com seus filhos na sua presença. Vamos ao nosso tema, o privilégio de ser pai. Nosso texto base está no livro de Salmos, número 127, do verso 3 ao verso 5, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado ou feliz o homem que enche deles a sua aljava. A Bíblia ainda fala: não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Privilégio é um favorecimento, é uma regalia, é um benefício. E a Bíblia nos mostra a importância e o privilégio da paternidade, pois o nosso próprio Deus é considerado o nosso Pai Celestial. Isaías capítulo 63, verso 16 diz: Contudo, tu és o nosso Abba Pai, ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, Tu, Yahvé, és o nosso Abba Pai, e desde a antiguidade és reconhecido entre nós, e teu nome é nosso Redentor. Nós somos filhos do Deus vivo e poderoso. Deus é o nosso Pai Celestial, e é pela graça, bondade e misericórdia dele que nós fazemos parte da família de Deus. Deus é o nosso Pai, Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós temos um Pai bondoso, amoroso, misericordioso. Ele nos consola, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda a caminharmos mesmo nos momentos de dificuldades e sofrimentos. Isaías capítulo 41, verso 13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Aleluias! O nosso bondoso Pai Celestial, Ele é o exemplo maior de paternidade que podemos conhecer. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos comunhão, nós temos intimidade com o nosso Pai Celestial somente através de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6 diz: Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Tudo procede do nosso Pai Celestial, dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Glória a Deus que nós não somos órfãos, mas nós temos um Pai Celestial. E o apóstolo João nos ensina que o nosso Pai, Ele é amoroso e o amor de Deus é imensurável. 1 João capítulo 3, verso 1 ao verso 3 diz:
Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, olha que maravilha, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Todos os que recebem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador se torna filho do Deus vivo, porque o nosso Jesus, a Bíblia nos ensina que é o único caminho que conduz o homem ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus Pai. E ser pai é uma bênção e ao mesmo tempo uma missão desafiadora e de muita responsabilidade, pois o pai conduz seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. É como se Salomão ensinasse: caminhe com teu filho nos caminhos do Senhor, ajude-o no caminhar, a conhecer e a prosseguir em conhecer ao Senhor. Moisés, ele ensinou o povo israelita a importância de ensinar os filhos a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 11, verso 19 diz: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia, ensinando em todo o tempo e não desfalecendo, mas perseverando, ajudando o filho a compreender o grande e maravilhoso amor do Pai Celestial. Moisés, ele também ensinou ao povo israelita que eles deveriam ensinar seus filhos com dedicação. Deuteronômio capítulo 4, verso 9 diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Sabe o que é dedicação? É com atenção, com capricho, com entusiasmo, mas também com cuidado, com cautela. Não é ensinar de qualquer jeito, mas é sim ensinar com empenho, porque o que você está fazendo é para a glória de Deus e é em obediência à ordem do Senhor. Moisés ensinou ao povo israelita que eles deveriam ensinar seus filhos com zelo e perseverança. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Sabe o que é zelo? É cuidado, é atenção, é empenho, é consideração, mas também é interesse, é prudência. Como você tem ensinado teu filho? Quanto tempo você tem passado com teu filho? Paulo, ele nos ensina que nós devemos educar os nossos filhos de acordo com o Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Assim como o Senhor nos disciplina, nós precisamos educar os nossos filhos, mostrando a importância da disciplina, assim como o Senhor nos orienta, nos aconselha, nos dirige. Os pais têm essa autoridade sobre os filhos, mas é necessário proximidade e amor, é necessário ter relacionamento, e relacionamento sincero e verdadeiro. Ser pai, a Bíblia nos ensina que é uma bênção, e a Bíblia nos mostra o desejo de homens que queriam esse privilégio. Vamos nos lembrar da queixa de Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 1 e verso 2 diz: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão:
Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Podemos entender Abraão demonstrando ao Senhor o desejo da paternidade, da continuidade de sua geração, o desejo de desfrutar desse privilégio de ser pai. Nós podemos trazer à nossa memória, sabe quem? Manoá. Se lembra dele? Juízes capítulo 13, verso 8 diz assim: então Manoá implorou a Yahvé em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviastes venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. A esposa de Manoá, ela era estéril, e o anjo do Senhor falou a ela e fez promessas, orientou-a como ela deveria proceder tanto na gestação, porque o menino seria nazireu de Deus, separado por Deus para uma grande missão. Ele salvaria Israel das mãos dos filisteus, e ela foi falar com Manoá sobre a boa notícia, e ele foi buscar a presença do Senhor, pois ele queria saber como poderia criar aquele menino. Juízes capítulo 13, verso 9, verso 12, verso 13 diz assim: Deus atendeu a súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente, apareceu à sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela nesse momento, e ela foi e falou com Manoá. Então Manoá indagou-lhe: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Olha a preocupação de Manoá, como ele deverá proceder. E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá: de tudo que proibia esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. Manoá, ele foi instruído por Deus como deveria ser o procedimento a respeito de Sansão. Sansão nasceu, cresceu, foi abençoado pelo Senhor. Como é importante os pais orarem pelos filhos, como é importante os pais se preocuparem em educar os filhos para a glória do nome do Senhor. E Manoá, ele é o exemplo para nós de um homem que orou, de um homem que buscou orientação do Senhor para poder educar a Sansão. Eu gostaria também de citar a Isaac, filho de Abraão. Ele orou por Rebeca, sua esposa. Gênesis capítulo 25, verso 21 diz: Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Isaac, ele suplicou, ele intercedeu, ele clamou, ele buscou ao Senhor em oração a favor de Rebeca, esposa dele, para que ela engravidasse, para que ele desfrutasse do privilégio de ser pai. E nós precisamos aprender com esses homens de Deus a intercedermos, a orarmos, a buscarmos ao Senhor pelos nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos na palavra e caminharmos junto com eles na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Nós podemos também nos lembrar, sabe de quem? De Zacarias. Ele e a esposa dele eram idosos. Isabel era estéril, Zacarias era sacerdote, e ambos agradavam a Deus, ambos andavam com Deus. Lucas capítulo 1, verso 6 e verso 7 diz: os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor.
Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idades, ambos tinham comunhão com o Senhor, andavam com o Senhor, agradavam ao Senhor, e Zacarias orava para ter um filho, para desfrutar do privilégio da paternidade. Lucas capítulo 1, verso 13 diz: entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. O nosso Deus é bom, ele ouve, ele responde às nossas orações, ele atendeu ao pedido de Zacarias. Lucas 1:14, ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. O anjo Gabriel disse a Zacarias que o filho deles, chamado João Batista, seria motivo de grande alegria para todos. No nosso texto base, nós podemos aprender que os filhos são bênçãos, eles são heranças do Senhor. E na versão NTLH, diz que os filhos são presentes do Senhor. Vamos ver essa versão? Salmo 127, o versículo 3 ao versículo 5 diz assim: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Olha que tremenda palavra de Deus, os filhos são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muito dessas flechas. Glória ao nosso Deus, que nós possamos considerar a paternidade como bênção de Deus, assim como a Bíblia nos ensina, e entendermos que é uma responsabilidade ensinar a criança a caminhar, mas caminhando com eles no caminho do Senhor. Nós não ignoramos que nós temos um adversário cruel e que quer transformar a nossa bênção em maldição, trazendo todo tipo de confusão para separar os filhos dos pais. Eu vou concluir com o versículo de Isaías, que está em Isaías capítulo 43, verso 1 e verso 2, que diz assim: mas agora, assim diz Yahvé que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome. Olha o que Deus fala: tu és dele, ou seja, no versículo, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que você possa entender que não está sozinho nessa missão. Você tem o Senhor, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Ele te sustenta, ele te ajuda e ele te dá vitória. Aleluias! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando mais e mais. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.